Varginha, eu acho muito interessante. Eu penso que, no mínimo, uma de duas coisas aconteceu em Varginha. Tem duas, eu coloco duas possibilidades, assim. Ou algo extraordinário, efetivamente ligado à captura de uma criatura, uma ou mais criaturas, teria acontecido. Outra, que é a possibilidade mais simples, mas ainda assim é muito interessante, que é um apanhado de coincidências que raramente acontece. Coincidências acontecem de vez em quando. A gente pode até. A gente pensa muito essa coisa da coincidência, né? Inclusive nos meios místicos muitas vezes se diz que coincidências não existem. Tem um site bacana que eles fazem umas correlações estatísticas que são muito bizarras. Tipo, a quantidade de afogamentos por ano nos Estados Unidos e a quantidade de filmes lançados do Bruce Willis. Não. Então eles veem que tem uma correlação altíssima, sabe? Então, assim, esse é um exemplo prático de que coincidência existe. Tem vários exemplos. Consumo de leite e a quantidade de assassinatos latrocínio. Sabe? Esse aí tem uma correlação. Tipo, na mesma época que teve um pico de consumo de leite, teve muito assassinato, e na época que teve pouco consumo de leite... Que maluco. E assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Primeira coisa, coincidências existem. Não tô falando que tudo é coincidência, mas coincidências existem e esses casos mostram, né? Dessas correlações espúrias. Se vocês quiserem, joguem na internet correlações espúrias que vocês vão chegar nesses exemplos. E aí, quando a gente pensa em Varginha, no mínimo, uma grande coincidência aconteceu em relação a alguns eventos, sabe? A morte dos animais no zoológico aconteceu mais ou menos na mesma época. Na verdade, foi poucos meses depois, né? Mas que as meninas teriam visto as criaturas, uma certa movimentação anômala nos hospitais, no Hospital Regional e no Humanitas, aquilo que aconteceu lá no aeroporto de Viracopos, lá o aparente pouso de aeronaves sem documentação adequada vindo do exterior. Então, assim, foi esquisito. Muita coisa junta. Foi esquisito, muita coisa junta, mas que se cada uma dessas coisas tivesse acontecido separada, de forma bem separada, a gente provavelmente não ia nem prestar atenção. Sabe? Mas como elas aconteceram juntas, a gente já tem a tendência de juntar as coisas, a gente acaba associando. Mas algumas dessas coisas são meio raras de acontecer. Relativamente raras, né? A morte de vários hospitais de animais de espécies diferentes na mesma época, animais que comem coisas diferentes, que têm hábitos diferentes, têm doenças diferentes. Morreu todo mundo ali na mesma semana, lá no Zoológico de Varginha. A coisa desse aparente pouso não documentado no aeroporto de Viracopos foi esquisito. Então, assim, não são coincidências de coisas banais, coincidências de coisas que em si talvez fossem raras. Então, assim, por isso que não tem Varginha todo ano, né? Porque é raro acontecer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Então, no mínimo, uma coincidência extraordinária aconteceu, ou a outra possibilidade, que é, eventualmente, a das criaturas. Mas que ainda carece de grandes evidências, porque o que a gente tem basicamente no caso Varginha? Evidência anedótica. Evidência anedótica é o nome que a gente dá na ciência para relato. Que é uma evidência, ela é alguma coisa, muitas pesquisas sobre o extraordinário começam com evidência anedótica, a pessoa conta um caso, a gente vai atrás, ou as pessoas falam que tem sonhos premonitórios, e aí a gente faz estudos experimentais sobre sonhos premonitórios. Então o relato não é uma coisa assim que a gente fala, igual as pessoas às vezes pensam, que é inútil. É relato, não precisamos nem olhar. Não, o relato é um ponto de partida, no mínimo, para um fenômeno cultural que está rolando ali, que a gente pode querer estudar. Essa é uma coisa. Mas se a gente for tirar a evidência anedótica, que ela não prova nada, porque os relatos podem estar associados com um monte de coisas, tem gente que inventa, tem gente que viaja na maionese, tem gente que está bem intencionado, que viveu alguma coisa mesmo, mas a explicação que ela tem para o que aconteceu com ela não está clara, sabe? O relato em si, por isso que no direito o relato em si é uma das evidências mais fracas, né? Porque não dá para provar muita coisa só com a fala, porque você não tem como controlar os fatores que levaram a pessoa a falar aquilo ali. Se você tirar a evidência anedótica do caso Varginha, o que sobra? Sobra muito pouco. Em relação mesmo à ideia de que criaturas de outro planeta foram capturadas em Varginha. Teve a história do filme, né, do vídeo, que seria uma coisa interessante. Claro que vídeos podem ser falsificados, mas aí pelo menos seria uma materialidade a mais, teria mais um elemento ali. Então tem toda essa controvérsia em relação ao suposto vídeo de Varginha e as fotos. Apareceu um vídeo aí, um pouco tempo atrás, sei lá, um ano atrás e tal, mas que foi visto com muito ceticismo pela comunidade. E tem um monte de gente que está buscando o tal do vídeo, que seria o vídeo autêntico da criatura, né? E que nunca aparece e talvez nunca apareça, porque talvez realmente não tem nada para ser visto. Mas, inclusive, uma parte dos ufólogos, tem um grupo específico aí, não vou dar nome de ninguém, mas quem é do meio sabe, que hoje está cética em relação ao caso Varginha. Fala, acho que nada aconteceu. Então, é um caso que para mim está em aberto, porque no mínimo uma coincidência super interessante aconteceu. É a possibilidade mais simples. E que tem uma parte que a gente não vai saber por que o avião lá teria pousado em Viracopos sem ter a documentação correta. A visita lá dos oficiais lá para inaugurar um suposto sistema de computadores lá em Campinas, né, aconteceu na mesma época, uma reunião de alto escalão lá. Por que os caras foram lá inaugurar um sistema de computador? É estranho, mas não é impossível. Sabe aquela coisa? Mas é esquisito.